Finalmente faltam menos de 24 horas para a grande convocação para a Copa do Mundo. Vamos tirar muitas dúvidas. Em menos de 8 minutos eu vou te contar aqui qual deve ser. A gente vai tentar prever e não só prever, mas tentar mostrar quais erros do fundo do meu coração eu espero que o Carlo Ancelotti não cometa. Tem alguns possíveis erros. Para mim já tem um erro confirmado que ao longo do vídeo eu vou te falar, que é um erro grave na minha opinião. Copa do Mundo, seleção brasileira, torneio de tiro curto, torneio de um mês, não pode ter esse tipo de erro que Tite já cometeu, que Dunga cometeu. Dunga foi um dos que mais cometeu nesse processo. Enfim, vou te falar aqui qual vai ser posição por posição e bora começar no gol. No gol, a nossa situação, o nosso grande problema é a falta de opção, né? Provavelmente o Carlo Ancelotti deve ir com Alisson, Ederson e Bento, né? Esses são os três goleiros. Uma coisa que não fez o menor sentido pra mim foi nessa pré-lista ele ter colocado o goleiro John, que era goleiro do Botafogo, e o Everton. Esses dois goleiros, começando pelo John, o John tá machucado, o John mal jogou nessa temporada, ele realmente conseguiu ali um protagonismo no Nottingham, conseguiu barrar o Cels, que é um goleiro experiente, que tá há muito tempo na titularidade, mas depois de uma lambança, né, não sei se vocês vão lembrar do lance exatamente, mas ele fez uma lambança, saiu no meio campo, se machucou nesse processo e até hoje não voltou. Então não tem o menor sentido ele tá nessa lista de 55 nomes, né, nessa lista larga. Para vocês verem, né, um dos argumentos do Ancelotti para não convocação do Neymar era a questão física, né, de estar bem 100% fisicamente. E isso não vai acontecer, né? Ele vai ter que se contradizer em diversos, até na pré-lista ele já tá se contradizendo em relação principalmente ao goleiro John, que tá machucado e tá na pré-lista, né? Então, primeira incoerência do Carlo Ancelotti. Segunda, goleiro, o Everton. Eu imagino que nem a torcida do Grêmio deva ser a favor do Everton estar na Copa do Mundo, né? Eu sei que assim, é improvável a ida dele, eu sei que é bem difícil, mas não faz o menor sentido. Por exemplo, eu preferiria o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, do que o Everton, goleiro do Grêmio, né? Que na minha concepção não faz o menor sentido. Ah, mas ele tem que estar pela experiência. Tem o Fábio, por exemplo, que é muito mais experiente, muito mais consolidado, muito mais regular. Enfim, tem milhares de argumentos, mas assim, não faz o menor sentido, né? Mas, enfim, vamos se apegar, vamos se ater aos 26 nomes que serão divulgados amanhã, 4 da tarde. Os goleiros vão ser esses, não tem pra onde correr. O drama que a gente vai sofrer é em relação ao Alisson, ao goleiro titular, que tá machucado, ainda não reestreou desde que ele se machucou pelo time do Liverpool. E tem que ser o titular. O Ederson já não tem nível para ser titular da seleção brasileira, embora eu ache ele mais confiável, o segundo mais confiável depois do Alisson. E também tem um Bento que esse pra mim não tem confiança nenhuma, né? Não consigo confiar. Presepada contra a Croácia, presepada no campeonato da Arábia Saudita. Sinceramente, felizmente é o terceiro goleiro, né? E a gente espera que a gente não tenha que contar em nenhum momento dessa trajetória na Copa do Mundo com o Bento. Já me prendi demais, perdi muito tempo com o goleiro, uma posição extremamente ruim, extremamente difícil, com poucas opções. Bora pra lateral direita sofrer mais um pouco. Na lateral não tem pra onde correr. O Wesley, não creio que ele seja titular, mas tenho certeza absoluta que ele vai estar na Copa do Mundo. Temos 4 convocados já. Danilo, aí é o primeiro grande erro do Carlo Ancelotti. Não faz o menor sentido o Danilo ser convocado para a Copa do Mundo. E não só não faz sentido, como ele convocou o Danilo antes, né? Coisa patética, na minha opinião, ele convocar o Danilo antes. Danilo, que até jogou bem na reta final pelo time do Flamengo na temporada passada, jogou como zagueiro, jogou no lugar do Léo Ortiz. Então, se o Léo Ortiz, que joga no mesmo time que ele, entrega muito mais do que ele, tem uma saída de passe muito mais importante que ele, o Danilo fez carreira jogando de lateral. E aí o Carlo Ancelotti confirma um jogador que, sinceramente, não é titular nem no time dele. Primeiro parênteses que eu quero abrir é que pra mim não faz sentido, o menor sentido, um jogador ir pra Copa do Mundo sem ser titular do time dele. Pra mim isso é inadmissível, né? O Dunga cometeu esse erro com o Kleberson lá em 2010, se eu não me engano, isso me deixava louco, nunca aceitei isso, nunca entendi isso, tiveram vários outros treinadores, o Dunga também teve esse problema com o terceiro goleiro, que era o goleiro da Roma, o Doni na época, enfim, o Tite também tem vários desses erros, ele insistia muito com o Paulinho que nem era aproveitado mais no Tottenham, e mesmo assim convocava, aí foi pra China, enfim, mas Paulinho jogava bem, né? Mas na Copa não entregou absolutamente nada. Danilo é o primeiro grave erro do Carlo Ancelotti, vai ter alguns outros, mas o Danilo eu quero chamar bastante atenção, porque na minha concepção, como eu falei, é inadmissível ele estar entre os 26. Ibañez é um jogador que, sinceramente, não tenho nenhum tipo de comentário a fazer. Teve aqueles 2 jogos, né, na última convocação da seleção brasileira, contra a França, contra a Croácia. Não comprometeu, é um zagueiro que vai muito para ser substituto do Militão. O Militão era imprescindível para o Brasil sonhar em ganhar essa Copa do Mundo, mas sem Militão fica ainda mais difícil. Só a gente ver a convocação que a França teve, não tô querendo trazer um pensamento derrotista, só tentar entender a realidade, as nossas reais possibilidades, né, e tá sem Militão deixa as coisas muito mais difíceis, embora eu também saiba que ele
ele não consegue fazer uma temporada inteira há muito tempo, né? Outro hipotético aí. Ibanez vai pela característica dele de ser alto, de ser zagueiro e poder fazer lateral e ter velocidade, enfim, bem parecido com o Militão. Esses são os 3 laterais direitos, Wesley, Danilo e Ibanez. Na lateral esquerda também não tem nem o que ficar muito tempo aqui, não temos opções, Alexandro e Douglas Santos. Não tem o que fazer, foram mais testados, Carlo Ancelotti gosta. Eu acrescentaria o Alex Telles no lugar de um dos dois. Alex Telles foi para a última Copa do Mundo, tá jogando demais pelo Botafogo, mas também não é nenhum crime não levar Alexandro e Douglas Santos. Na zaga, a situação pra mim é escandalosa. Marquinhos e Magalhães vão ser os zagueiros titulares, e aí Bremer e Léo Pereira. Então pensa comigo, no universo que a gente tá tendo que levar Ibanez, que é zagueiro, no universo que a gente tá tendo que levar Danilo, que é zagueiro, mas deve ir como lateral direito, porque a gente não tem opção, a gente vai se dar, a gente tem, né, Marquinhos, Léo Pereira, Bremer e Magalhães, esses vão ser os 4 que vão ser convocados, na minha opinião, e amanhã a gente vai tirar a prova real, e a gente vai se dar ao luxo de deixar Thiago Silva, que jogou demais no Mundial do ano passado, na Copa do Mundo de Clubes. Thiago Silva, que já tem 10 anos que joga demais. Thiago Silva, que chegou no Porto jogando em alto nível, jogando bem pelo time do Porto, quando as pessoas achavam que ele não tinha mais chance. Ele era o capitão da seleção brasileira, tem uma experiência absurda e a gente vai se dar ao luxo. Pra mim isso é um erro grave, Thiago Silva ficar de fora, e como ele nunca foi convocado, eu acho bem improvável. Uma coisa que a gente tem que reparar que é central para esse vídeo é que o Thiago Silva, o Carlo Ancelotti, ele é extremamente paizão, né? Ele é extremamente família, ele é extremamente... a gestão de grupo sempre foi a principal qualidade dele, então eu acho bem improvável um jogador que nunca foi convocado passar na frente de algum que tem sido sistematicamente convocado. Antes de continuar e falar qual é o outro erro grave na zaga, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente tá com a meta de chegar em 2.000 inscritos, então todo dia tem vídeo sobre futebol brasileiro, futebol internacional. A gente vai focar muito em Copa do Mundo, fazer muito material sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira, repercutir as principais notícias, enfim. Se você gosta de modelo de vídeo rápido, te deixando completamente atualizado sobre o mundo da bola, te convido a se inscrever e o like me ajuda demais, beleza? Nosso canal tem só 4 meses, mas a gente já tá numa meta importantíssima de chegar em 2.000 inscritos, beleza? Então se inscreve, me ajuda, deixa o like e bora continuar. Qual é o outro erro que o Ancelotti vai cometer nessa convocação? É de não levar o Murilo. Sei que tem muita gente que não gosta do Murilo por conta do jogo do Brasil contra a Argentina, mas ninguém, absolutamente ninguém foi bem naquele jogo. Murilo tá há muitos anos em altíssimo nível jogando pelo Nottingham, ele tem muita força física, ele tem uma perna canhota boa. Se precisasse, jogaria como lateral esquerdo, coisa que eu acho que o Léo Pereira não faz, como lateral esquerdo. Enfim, opção do Ancelotti, a gente vai se dar o luxo de deixar nesse grupo de convocados com Ibanez, Danilo, Léo Pereira e Bremer, a gente vai se dar o luxo de deixar Thiago Silva e Murilo de fora. Enfim, sem comentários para isso. Meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho e Paquetá. Aqui eu confesso que é um pouco do meu meio-campo preferido, porque o Carlo Ancelotti, ele gosta muito do Andrei Santos e não me pergunte por qual motivo, porque ele nunca entregou na seleção brasileira, desde que ele voltou pro Chelsea, o futebol dele é extremamente protocolar, um ou outro jogo que a gente fala, caraca, o Andrei foi muito bem. Não, raramente ele consegue ter uma atuação a nível de seleção brasileira, a nível de Copa do Mundo. Ele realmente foi muito bem no Strasbourg, muitos gols, muitas assistências, era o líder do time, mas desde que foi pro Chelsea, para alto nível, pra Premier League, não entrega, enfim. Meu medo é o Andrei ir e o Paquetá não ir. Na minha concepção, o Danilo roubou, passou na frente dos dois. Né? Então a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogadores e restam apenas 9 vagas para pro ataque, né? Pro ataque que a gente já perdeu Estevão, a gente já perdeu importantíssimo Rodrigo. Sei que muita gente não gosta do Rodrigo, mas para a composição de elenco, o Rodrigo seria extremamente importante. O Estevão seria o titular. Vamos lá pro ataque. A gente tem Luiz Henrique, ninguém tem dúvida. Rafinha ali jogando pelo ataque pelo lado direito. Depois vou falar quem vai ser o outro, mas vai ser uma questão mais polêmica. Luiz Henrique e Rafinha vão. Vini e Martinelli também, não tenho dúvida. Matheus Cunha e Endrick, que conseguiu a vaga dele no último amistoso da seleção brasileira, conseguiu entrar muito bem. E não só Endrick, mas Igor Thiago deve ir para a Copa do Mundo. É o vice-artilheiro da Premier League, conseguiu participar bem, conseguiu fazer gol de pênalti, participou bem do jogo do Brasil contra a Croácia, ofereceu elementos que nenhum outro jogador oferece, que é a da disputa física, da força. A seleção brasileira não tem, né, essa característica no seu elenco, e já é sabido que o Carlo Ancelotti procura um jogador assim, e na minha concepção não tenho dúvida de que será Igor Thiago o jogador que vai ocupar essa faixa do campo. E João Pedro, né? João Pedro, só para te contextualizar, já mencionei 8 atacantes que vão
Luiz Henrique, Rafinha, Vini, Martinelli, Cunha, Endrick, João Pedro e Igor Thiago. João Pedro saiu machucado no jogo de ontem contra o Chelsea, ainda não saíram nenhuma informação sobre ele estar fora da Copa ou não. A princípio ele tá porque ele sempre esteve nas convocações, e eu acho, como eu falei, a gente tem que entender a cabeça do treinador, não é a cabeça da torcida, não é a cabeça do jornalista, principalmente não é a cabeça dos ex-jogadores que ficam comentando sobre a seleção brasileira o tempo todo. A gente tem que entender a cabeça do treinador. João Pedro deve ir para a Copa do Mundo e, para finalizar, só tem mais uma vaga e é a polêmica vaga se vai ser Neymar Júnior ou não. E quero cravar aqui, mais uma vez, usando o critério, usando a cabeça do treinador, eu quero cravar aqui que não será o Neymar que vai ocupar essa vaga restante. Eu tenho alguns argumentos para defender. Quem vai ocupar essa vaga vai ser o menino Ryan. Ryan vai ser o 26º jogador da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. Sei que causa muita polêmica, sei que muita gente vai discordar, mas mais uma vez, vou defender aqui já os meus argumentos, mas é a cabeça do treinador. Amanhã a gente tira a prova real, mas é a cabeça do treinador. Ryan vai ocupar essa vaga porque tá jogando demais. Nos últimos, se eu não me engano, ele tem 13 jogos com o Bournemouth e já marcou 5 gols, deu 2 assistências, se eu não me engano, uma média de mais de 0,5 de participação por jogo, uma média espetacular. Desde que ele chegou no Bournemouth, o time deu um salto de qualidade absurda e pra mim é inquestionável essa... Tudo bem, muitas pessoas não quererem que o Ryan tome essa vaga do Neymar, né? Mas a convocação dele para a Copa do Mundo, ela é inquestionável e extremamente merecida. Jogou demais, enquanto estava no Vasco, jogou de centroavante, jogou demais, faz as duas funções do ataque, também faz a ponta esquerda, né? Mas eu acho bem provável ele ser usado ali. Faz duas funções no ataque. O argumento do Ancelotti para levar o Danilo é justamente ele fazer as 4 funções da defesa e o Ryan faz as 2 do ataque, beleza? Faz tanto a ponta direita quanto centroavante. É inquestionável, tem explosão, tem força e ele aqui é onde eu puxo o gancho para falar por que o Neymar não deve ir para essa Copa do Mundo. Neymar nunca foi testado, Neymar estava em condições de participar daquele jogo da França e Croácia. Ele preferiu levar Endrick, Ryan e Igor Thiago. Os 2 primeiros foram muito bem, o Ryan também entrou e participou daquele jogo, entrou bem na minha opinião, mas não teve o destaque que o Endrick e o Igor Thiago tiveram. E aí, desde aquele jogo, o Ryan tá atropelando, o Ryan é titular absoluto do Bournemouth. Inclusive, no último jogo, foi ele quem fez o gol da vitória. Enfim, e aqui tá a chave da questão. A seleção brasileira até agora, como eu mencionei, vai levar pra ponta direita Luiz Henrique e Rafinha, mas Rafinha nunca jogou como ponta direita desde que Carlo Ancelotti assumiu. Era sempre o Estevão de titular e o Rafinha por dentro. Então, inclusive no Barcelona, nem no Barcelona, o Rafinha joga pela ponta direita. Ou seja, ficaria uma lacuna. Óbvio que o Rafinha faz aquela posição, é óbvio, mas ele é um titular e eu não acredito, acho bem improvável que o Rafinha seja deslocado para a ponta direita para acompanhar a lateral. Ele deve jogar solto com o Vini pelo meio, pelo menos um dos dois vai jogar solto pelo meio, ou com o Matheus Cunha, ou com o João Pedro, ou com o Igor Thiago, enfim. E aí, dito isso, vai faltar um jogador para a ponta direita. E quem vai ocupar vai ser o menino Ryan. Ryan que vai ocupar. E a seleção brasileira, ela, desde que o Carlo Ancelotti assumiu, não tem abrido mão do seu estilo de jogo. Tem jogado sempre no 4-2-4. No 4-2-4, um time extremamente reativo, com pontas agressivos e com atacantes leves, né? Seja Matheus Cunha, seja João Pedro, seja Vini Júnior, seja Rafinha, que os dois também fazem ali a função por dentro. Não é que não tem espaço para o Neymar. O Neymar, todo mundo sabe da qualidade dele. Nem preciso ficar falando, elogiando o Neymar. Não é a opinião minha dele não ir para a Copa do Mundo, mas o time que o Carlo Ancelotti montou não cabe um jogador mais cadenciado. Tanto é que ele nunca conseguiu testar de fato o Matheus Pereira ou outros meio-campistas. Não tem espaço, não tem lógica para um meio-campista. O Neymar hoje é meio campista, né? Às vezes ele faz como falso 9, mas ele joga de playmaker, joga de armador, joga de camisa 10 clássico, não tem tanta explosão, não tem drible, não tem 1 contra 1. Ele consegue fazer seus dribles, mas não consegue fazer o que a gente está acostumado que o Neymar fazia, sempre fez, né? Então, o desenho tático da seleção brasileira é com 2 pontas agressivos, que o Neymar não faz parte hoje dessas características, e com 2 atacantes que são que pressionam muito e que consigam jogar nesse caso de necessidade de transição rápida. Não sou eu quem estou falando. Pega o jogo do Brasil contra a França, o Brasil jogou com as linhas baixas e foi Vini e Rafinha que faziam essa função com o Matheus Cunha abaixando para armar quando fosse necessário. Inclusive funcionou em alguns momentos, né? Mas a seleção brasileira não conseguiu ir muito bem nessas opções. Mas é isso, é só entender, só ver que o jogo que o Carlo Ancelotti coloca em campo e fazer a análise
análise por que o Neymar nunca foi chamado até hoje e também não deve ser chamado para a Copa do Mundo, deve ficar de fora. É isso, encerramos 26 jogadores convocados, amanhã 4 horas a gente faz essa conferência, vamos ver se vai bater. Deixa a sua opinião, quem você acha que deveria ir para a Copa do Mundo. Lembrando, tenta fazer essa análise com a cabeça do treinador, que vai ser muito melhor para você do que, enfim, usar suas emoções, suas paixões para levar para a Copa do Mundo e acabar se frustrando, beleza? Então, deixa seu comentário, deixa um like, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!